Graças e paz, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Zacarias. Livro do profeta Zacarias, capítulo 3. Nós leremos todo o capítulo, do versículo 1 ao versículo de número 10. Diz assim o texto de Zacarias 3. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu: ponha-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios, e o anjo do Senhor estava ali. Protestou a Josué e disse: assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus atos, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. Vamos orar? Deus Santo, bendito, todo-poderoso, louvado seja o teu nome, Senhor. Te louvamos e te bendizemos pela graça do Senhor estendida a cada um de nós. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Contempla-nos, ó Senhor, pela sua graça e pela sua misericórdia. Que pelo teu Filho Jesus Cristo, Senhor, tu venhas, meu Pai, usando a tua palavra, falar conosco hoje à noite. Que sejamos, meu Deus, instruídos por ela, mas mais do que isso, animados, consolados e fortalecidos. No nome de Jesus Cristo é que nós te rogamos. Amém. A graça do Senhor, meus irmãos, com a qual Ele nos olha, com certeza transforma as nossas vidas. A graça do Senhor, meus irmãos, é o grande diferencial que nos faz viver a vida cristã de forma adequada. É pela graça do Senhor que nós somos conduzidos todos os dias. Mas como nós somos tentados a confiar nos nossos próprios méritos, como nós somos tentados a andar conforme os nossos próprios passos, como é fácil nos esquecer de que dependemos completamente da graça do Senhor. O texto que nós acabamos de ler nos apresenta, nos faz ver o tamanho da graça do Senhor, a maravilhosa graça do Senhor e como ela nos alcança e nos abençoa. O texto, meus irmãos, escrito por Zacarias, no capítulo número 3, é a 4ª visão. Ele está escrevendo para um povo que até está indo para a igreja. Eles voltaram do cativeiro babilônico, estão se organizando. Junto com Ageu, ele pregou nessa região. Ageu está preocupado com a transformação física de Israel. Ele está muito mais preocupado com a transformação espiritual de Israel, porque o povo está acabado, está acabrunhado, o povo simplesmente não tem forças, o povo está andando como que cambaleando. E ele escreve agora essas 2 próximas visões, apontando não para o povo em geral, mas apontando para 2 líderes que tinham sobre si uma responsabilidade terrível. Em primeiro lugar, capítulo 3,
ele escreve para o líder Josué, o sumo sacerdote. Tinha nas suas costas, meus irmãos, a responsabilidade de conduzir um povo desanimado, egoísta, sofrido. Capítulo número 4, ele escreve para um outro líder, Zorobabel, o líder que era responsável pela parte governamental de Israel. Esse que tinha a responsabilidade de levar um povo desonesto, perverso, sem educação, sem esperança. Dois líderes com funções difíceis, numa situação bem difícil. E o Senhor de repente agora, diante de toda Judá, mostra que o povo de Deus tem privilégios incríveis, e de que como Deus trata esse povo com misericórdia, de repente o povo deveria se animar muito mais do que ficar andando cabisbaixo, pensando nos problemas e nas situações com as quais eles vivem. Essa visão agora, no capítulo número 3, essa quarta visão, é um pouco diferente das outras visões anteriores. Para os irmãos terem uma ideia, não tem nenhum mistério. Lá na primeira tem uns cavalos coloridos, depois você vai ter uns animais com chifres, no final do capítulo 1. Capítulo 2 você tem umas medidas estranhas, mas de repente agora nós chegamos no capítulo número 3, e o Senhor não tem mais nenhum mistério, não tem nada de novo aqui, pelo contrário, aparecem os mesmos personagens, o anjo intérprete está aqui, mas ele nem precisa falar muito, porque as coisas estão muito na cara, não precisa se discutir muito, não precisa nem se explicar nada, afinal de contas, o profeta conhece de quem se está falando, as imagens são fáceis para ele decifrar, mas alguns personagens permanecem. O anjo do Senhor permanece aqui, e ele é quem comanda toda a cena. A cena não é fácil. Se os irmãos prestarem atenção na leitura, isso aqui é um tribunal, e é um tribunal terrível, porque Deus é o juiz desse tribunal, e quem está sendo julgado é o sumo sacerdote Josué. É ele que está no banco dos réus. E não só isso, para piorar a situação, do lado dele tem um advogado de acusação, um promotor, que o está acusando. Mas pela graça do Senhor, tem um advogado de defesa aqui também. E é pela graça do Senhor que as coisas se resolvem. E é exatamente isso que eu gostaria de ver com os irmãos hoje. Essa manifestação da graça de Deus, pelo menos em dois aspectos aqui. Em primeiro lugar, a manifestação da graça de Deus na restauração dos perdidos. O texto começa, meus irmãos, versículo número 1, dizendo: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué. Logo de cara, meus irmãos, trazendo à tona o conceito da necessidade de arrependimento para o povo, que Ageu no capítulo 1 já tinha pregado, que já foi anunciado aqui no capítulo 1, versículos de 1 a 6 de Zacarias, a necessidade do povo se arrepender. É apresentado agora o sumo sacerdote de lá, Josué é apresentado aqui. Josué está no banco dos réus, mas o problema aqui, meus irmãos, não é necessariamente Josué. O problema é que Josué está representando toda a religiosidade do povo. O que está em xeque é a vida espiritual das pessoas. Josué, na verdade, aqui está representando a vida espiritual de Israel, desse povo que foi retirado da Babilônia, muitos deles nascidos na própria Babilônia, que estavam vivendo uma religiosidade falsa, vã, só de aparência, mas que agora, diante do conceito de adoração, precisam reavivar a forma como eles devem realmente se apresentar diante do Senhor. Ele começa dizendo que Deus mostrou a ele o sumo sacerdote Josué. Agora eu quero que você preste atenção onde é que Josué está. Versículo número 1 diz que Josué está diante de quem? Do anjo do Senhor. Esse anjo do Senhor vai aparecer em outros momentos aqui. Há quem discuta quem é esse anjo, há quem diga que é um anjo comum, um anjo qualquer, há quem diga que é até um anjo diferenciado, um anjo especial. Mas o que nós sabemos aqui, queridos, é que esse anjo é o próprio Senhor. Quando esse anjo do Senhor fala, é o próprio Deus que fala. Então não é um anjo qualquer.
Essa é uma teofania, é a própria pessoa de Jesus Cristo aparecendo lá no Antigo Testamento. É Jesus que se apresenta aqui. E Josué, de repente, está na frente de Cristo. Josué está na frente do anjo do Senhor. Mas olha qual é o problema de Josué. O problema de Josué aqui não é porque ele está na frente de Cristo. O problema de Josué é quem está do lado direito dele. Versículo número 1 diz que ele está diante do anjo do Senhor, mas Satanás está onde? Do lado direito dele. A palavra Satanás aqui, mesmo que a gente fique pensando que seja, mas não é um nome próprio. Isso aqui não é um nome de um anjo específico. Na verdade, ele é conhecido não pelo seu nome, mas ele é conhecido nas Escrituras muito mais pela sua posição, pela sua função. Esse aqui é o acusador, é isso que significa o nome dele. Ele está aqui especificamente porque ele vem acusar o sumo sacerdote Josué. Note que o texto diz que ele está do seu lado direito, numa posição de destaque nesse tribunal, e ele está ali para se opor a Josué. A sua função ali não é nenhuma outra, é somente apontar quais são os problemas de Josué. Mas Josué tem um problema realmente sério, porque a questão toda aqui é que a acusação que Satanás vai fazer não é uma acusação falsa. Esse é o problema. Quando Satanás nos acusa, ele não precisa mentir. Ele é mentiroso por natureza, ele mente o tempo inteiro, mente desde o dia que chegou lá no jardim do Éden. Ele sempre é um mentiroso e toda palavra que sai da sua boca é mentira. Mas quando ele se põe a nos acusar, ele não precisa mentir. Ele tem motivo suficiente. Ele tem uma boa lista para fazer isso. Ele tem sua vida inteira na frente dele. Ele conhece o que você faz. Ele conhece os seus passos. E no caso aqui, Josué está em maus lençóis. Ele está em maus lençóis porque o texto vai nos dizer, no versículo número 3, que a roupa de Josué estava suja. Os seus trajes estão sujos. Alguns dizem, não, a roupa de Josué estava suja porque ele estava em humilhação, em jejum e oração diante de Deus. Ele estava coberto de pano de saco, ele estava sujo de cinzas, porque ele estava clamando ao Senhor. Mas na verdade o texto nos diz exatamente o oposto, porque no final do versículo 4 o texto nos diz que o que ele tinha na verdade era iniquidade. E a palavra que ele usa aqui para definir as roupas sujas do sacerdote é excrementos, imundície. O que ele possui sobre si é a nojeira que o torna imundo. A maior preocupação de um sacerdote era ter sempre as suas roupas limpas, e ele tomava banho várias vezes durante o sacrifício. Não era fácil. Ele lidava com sangue, ele lidava com excrementos do animal, ele lidava com fogo, ele lidava com brasas, com carvão, ele lidava com cinzas, mas o tempo todo ele estava tomando banho e lavando a roupa. E ele aqui está com o traje de gala dele, ele está aqui com a roupa chique de sacerdote, com o seu peitoral bonito, ele está vestido para a festa, mas a roupa está inadequada, porque ela está suja de imundície. Ele está sujo. Esse é o grande problema dele. Ele tem diante de si o Senhor. O Senhor está olhando para ele. O anjo do Senhor está olhando para ele. Satanás está ao seu lado, se opondo, acusando exatamente do que ele faz. O texto nos diz que ele está sendo acusado por ter roupas sujas. E se tem uma coisa, Deus se preocupa lá no Antigo Testamento, Êxodo 19, é que a nação de Israel fosse santa. Ele deveria se apresentar diante de Deus com roupa limpa, com vestes brancas, vestes de santidade. Era assim que eles tinham que se apresentar ao Senhor. E esse sacerdote está todo sujo. Esse sacerdote não está bem. Você pode pensar assim, então a situação ficou difícil para ele. O grande problema dele aqui é, ele está em imundície, ele está desconcertado. E eu quero que você preste atenção.
Josué não fala nenhuma vez nesse texto. Ele não tem por que abrir a boca. Ele não pode abrir a boca, porque simplesmente ele está diante do Senhor, do anjo do Senhor. Ele sabe que sua roupa está suja, e ele sabe que Satanás tem motivos para acusá-lo. A situação de Josué, ou em especial, a situação da vida espiritual do povo não estava bem. Eles estavam em maus lençóis. Mas em específico aqui, meus irmãos, esse que é o acusador, esse que está o acusando, Satanás, versículo número 2, tem um oponente que pode lhe derrubar. E o texto nos diz que o Senhor disse a Satanás, o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Interessante que quem é que está dizendo quem para quê? É aqui. Na verdade, é o próprio anjo do Senhor, o Cristo, que está fazendo a referência aqui, dizendo que o Senhor, Deus Pai, deveria repreendê-lo. É impressionante, meus irmãos, porque os crentes hoje aprenderam a amarrar Satanás, e diante de qualquer coisa está repreendido, está amarrado. Mas é impressionante porque a Escritura não me ensina a repreender Satanás. A Escritura não me ensina a repreendê-lo. A Escritura me ensina a resistir às tentações. Mas a Bíblia nos diz que quando ele disputava pelo corpo de Moisés, um anjo fortíssimo, olhando para ele, disse: que o Senhor te repreenda. E o próprio Cristo, aqui diante de Satanás, ao invés de trazer para si toda a sua autoridade, ele também diz a mesma coisa. Ele diz: o Senhor te repreenda. Quem manda em Satanás é o Senhor de Satanás, e os crentes não o são. Cuidado com estar repreendido. Satanás fica rindo na cara deles, porque o princípio aqui ele diz: que o Senhor te repreenda. De repente ele diz: fica calado, que o Senhor pare a sua boca. Mas como é? Por que que Deus iria parar a boca dele? Por que que Deus iria mandar ele parar? Por que que esse anjo, esse Senhor Jesus Cristo, está tão confiante de que Deus Pai vai mandar Satanás parar? Por que que ele acha que Deus iria fazer isso? Deus é justo. E o que Satanás está fazendo? Acusando. E o que ele é para fazer? Ele é para acusar mesmo. E como é que está o sacerdote? Está sujo? Ele está correto em acusar? A vida dele está toda desmantelada. Nada mais justo do que Satanás enfiar o dedo na cara e dizer: vinde, colega, estamos no mesmo barco, você é tão ruim quanto eu. Mas de repente ele diz: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor. Quem repreende a Satanás? O Senhor repreende a Satanás. O Deus da aliança. Notaram que todas as letras aí são maiúsculas? O Deus com quem o Senhor que se relaciona com o seu povo. O Deus que tem uma aliança com o seu povo é que te vai repreender. E sabe por que ele vai te repreender? O texto diz: o Senhor te repreenda. O Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. O motivo da repreensão é porque esse povo, meus irmãos, foi escolhido. O motivo dessa repreensão é porque Deus escolheu esse povo para a salvação. O motivo da repreensão é que esse povo é o povo eleito do Senhor. E o povo eleito do Senhor é alvo da misericórdia do Senhor. O povo eleito do Senhor é alvo da graça do Senhor, dessa maravilhosa graça que concedeu na pessoa de Jesus Cristo o perdão sobre as suas vidas. E aí o apóstolo Paulo diz: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. E o Deus que justifica aqui é conclamado a repreender a Satanás e dizendo: você não tem o que dizer, você não pode nada dizer, porque toda a roupa suja do sacerdote foi lavada no sangue do Cordeiro. Satanás não tem do que nos acusar, meus irmãos, não porque a gente só faz coisa certa. Satanás não tem do que nos acusar, que nós somos o povo eleito de Deus.
Quem vai te repreender, Satanás, é o Deus que elegeu Jerusalém. Mas não só escolheu Jerusalém, porque se fosse só uma escolha, Jerusalém ainda estava perdida. Mas foi o Deus que efetivou a salvação de Jerusalém. O texto nos diz: Ele te repreenda, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Essa expressão usada aqui, tição tirado do fogo, é uma expressão para dizer de alguém que foi salvo de uma situação impossível de sair. A Bíblia vai usar a referência de que Israel foi tirado do Egito como um tição que é retirado do fogo. Israel foi retirado da Babilônia como um tição que é retirado do fogo. E ele está dizendo: o Senhor, Ele escolheu esse povo, o Senhor salvou esse povo. Não há do que você acusar. Que o Senhor te mande parar, que o Senhor te repreenda. Não há do que acusar o povo eleito e salvo do Senhor. Não há do que acusar. Mas ainda tem coisa errada. Porque não é só vinde como estais e permaneça nessa sujeira. A graça do Senhor não se manifesta só em calar a boca de Satanás. A graça do Senhor não se manifesta só em apresentar eleitos. A graça do Senhor não se manifesta só em nos tornar um tição retirado do fogo. Senão, a graça do Senhor se manifesta quando nós somos plenamente restaurados. Versículo de número 3 diz: a roupa de Josué estava suja. E o pior, Josué estava com a roupa suja. De novo ele repete: aonde? Diante do anjo. De novo, diz que Josué estava com a roupa suja diante de Jesus. Imagine, meus irmãos, o embaraço de Josué. Imagine o sacerdote, aquele que deveria estar sempre de roupa limpa, arrumado e bonito. Imagina, você está com a camisa de político em casa, quando chega uma visita você já fica desconcertado, não é? Está com aquele short com buraco, você já fica todo agoniado. A pessoa chega para a tua casa para apertar a tua mão, tu está com a mão suja de terra, já fica todo agoniado. Esse sacerdote está com a roupa suja de excrementos na frente do anjo do Senhor, que é santo. A situação dele não está boa, está bem angustiado. Mas a restauração do Senhor se estabelece aqui, meus irmãos, quando no versículo número 4, diz o texto que o anjo do Senhor toma a palavra e disse aos demais anjos que estavam perto dele, aqueles que estavam aos seus serviços, aos que estavam diante dele, disse: tirai-lhes as vestes sujas. De cara ele já chega e diz: tira a roupa suja do sacerdote. Ele não pode permanecer com a roupa suja. Tire a roupa suja dele. Mas não só isso, tira a roupa suja. E diz o texto: e a Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. Aí nós descobrimos que, por causa desse versículo, a roupa suja de Josué não é porque ele estava com pano de saco e cinza na cabeça, mas é por causa da iniquidade dele. Jesus dá duas ordens aqui. Primeira ordem, ele diz para os anjos: tirem a roupa dele. Em seguida ele olha para o próprio Josué. Vejam, meus irmãos, que isso é uma restauração da vida espiritual de Israel. Ele está dizendo: eu vou limpar você, mas eu preciso dizer isso para você: a sua iniquidade está nesse momento perdoada. A sua iniquidade está sendo purificada. Imagina, queridos, iniquidade é uma disposição pecaminosa. O Senhor está dizendo: eu estou tirando toda a culpa que você possui, eu estou tirando de você toda a angústia do seu pecado, eu estou retirando de você todo esse peso de pecado que você carrega. E não só isso, eu estou colocando em você trajes próprios.
trajes apropriados. Eu estou colocando em você a roupa certa. É impressionante, porque Cristo nos dá uma imagem como essa. Quando Ele disse que um homem chamou várias pessoas para o casamento, ninguém quis ir. Então Ele manda os seus servos irem por todas as esquinas e becos e ruas e caminhos, encontrar pessoas para vir para a festa, e dá para cada um deles uma roupa. E de repente Ele para e encontra um homem que não está com a roupa apropriada, e se enfurece contra ele, manda amarrar o cara e jogar o cara fora da festa, porque o cara está com a roupa errada. O que o texto está dizendo aqui é: eu vou colocar em você a roupa certa, a roupa de santidade. Na verdade, o apóstolo Paulo vai nos dizer, para que possamos resistir no dia mau, porque a nossa luta, a nossa batalha não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Para que nós possamos resistir no dia mau, nós devemos tomar toda a armadura de Deus. E toda a armadura de Deus não são coisas que você faça. Toda a armadura de Deus é se revestir do próprio Jesus Cristo e da sua justiça. Mais ou menos o Senhor está dizendo para Josué: eu vou colocar a roupa de Jesus em você. É a justiça de Cristo que está sendo colocada sobre esse sacerdote. E de repente Ele nos mostra, queridos, de que a mão do Senhor, na misericórdia do Senhor, está restaurando completamente, porque Ele calou a boca de Satanás. Ele apresentou a Josué como povo escolhido, que era o povo que foi salvo por Ele, retirou a roupa suja, lavou a sua iniquidade, o limpou, o purificou da sua iniquidade, colocou nele a roupa certa. Mas Zacarias se mete no versículo 5. Zacarias está muito ousado nessa quarta visão. Nas outras, o máximo que ele faz é fazer pergunta para saber o que está acontecendo. No máximo que ele faz é dizer: o que é que significa esse negócio que eu não estou entendendo? Aqui não, aqui ele dá pitaco. Já notaram isso? Quando o Senhor diz: bota a roupa limpa nele, vou botar traje adequado em você, vou colocar roupa adequada. O texto diz, versículo 5: e disse eu. Zacarias se levanta. Zacarias dá opinião aqui. Olha a opinião de Zacarias. E disse eu: ponha-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. É como se Zacarias olhasse para Josué, o sumo sacerdote, e dissesse: eu conheço a roupa de um sacerdote. A roupa dele estava suja. O Senhor está colocando a roupa correta nele agora. Ele está vestido de gala. Ele está vestido com seu peitoral, com urim e utumim. Ele está vestido com roupa branca de linho. Mas falta uma coisa: um chapéu bonito que o sacerdote tinha, um turbante. E nesse turbante estava escrito: santidade ao Senhor. Josué diz: não esquece o turbante não, que proclama a santidade do Senhor. E a dica de Zacarias, eles aceitam. O texto diz assim: e puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante como? Limpo. E em seguida o vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali e falou com Josué. Quão graça é essa, meus irmãos? Quão imensa graça é essa? O cara não merecia isso. O que foi que ele fez para merecer toda essa faxina? O que foi que ele fez para merecer qualquer coisa? Entendamos de uma vez por toda: a igreja de Cristo não merece nada pelos seus próprios méritos. Toda vez que Satanás olha para nós, estamos lá nós com nossa roupa suja. Estamos lá nós, um reino de sacerdotes, diante de Jesus Cristo, com roupa suja. Sempre com roupa suja. Nós não estamos apropriados para entrar na presença de Deus. Nunca estaremos, porque nós não conseguimos purificar a nossa própria roupa, nós não conseguimos lavar a nossa própria consciência, nós não conseguimos lavar a nossa alma. Não é possível.
Mas o privilégio que nós temos, meus irmãos, é que é o próprio Deus quem repreende Satanás para não nos acusar. É o próprio Deus quem repreende Satanás para que a gente não fique ouvindo o tempo inteiro. Está vendo? Olha a besteira que você fez de novo. Está vendo? Olha o que você fez. O Senhor diz: não, meu filho, você não precisa ficar ouvindo esse chato. E o motivo pelo qual você não precisa ficar ouvindo esse chato é porque o Senhor te escolheu. Foi a eleição, meu irmão, foi a predestinação do Senhor que faz toda a diferença na sua vida. Não são os seus méritos, não é a sua santidade, não é o seu andar direitinho, não é sua vida certinha, não é tudo certinho que você faz, porque todo momento sua roupa está suja de cocô, todo momento sua roupa está suja de excremento. É o fato de que Deus te escolheu que te torna diferenciado. É o fato de você ter sido resgatado do império das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor, como alguém tira uma brasa do meio do fogo. O Senhor te tirou de lá. E não só isso, a graça do Senhor tira a sua roupa suja e coloca roupas brancas incandescentes, como no livro de Apocalipse. E não só isso, coloca um turbante sobre a sua cabeça para dizer: proclame a minha santidade, para que você se lembre que a sua santidade vem de Deus. É a graça do Senhor que faz isso. É a graça do Senhor que nos faz isso. Ele nos transformou de indignos, de miseráveis, de pessoas nojentas, repreensíveis e condenadas, em pessoas santas, escolhidas, amadas, protegidas, defendidas por aquele que é o nosso advogado. Nós vamos pecar várias vezes. É por isso que quando João escreve a sua primeira carta, ele diz: essas coisas vos escrevi para que não pequeis. Mas ele sabia que a gente não consegue manter a roupa limpa por muito tempo. Se caso todavia alguém pecar, temos o anjo do Senhor, temos advogado junto ao Pai, na nossa frente, dizendo: repreende Satanás, Senhor, ele não pode acusar o meu povo, o Senhor os escolheu, o Senhor os salvou, o Senhor tirou a roupa suja deles, o Senhor colocou roupa limpa, o Senhor colocou o turbante, santidade ao Senhor na cabeça deles. Se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso é graça do Senhor. Isso é graça do Senhor. Se fosse só isso aqui, a gente já estaria feliz, porque a graça do Senhor já foi maior do que eu esperava. Meu único papel aqui era a mesma coisa que Josué: ficar caladinho, miudinho. No último dia, os pecadores falantes, que se gabam de tudo quanto fazem, vão ficar caladinhos, porque não vão ter o que dizer, porque serão acusados dos seus pecados, mas não terá quem os defenda. A igreja do Senhor tem um defensor que os purifica, mas a graça do Senhor não se manifesta somente nisso aí. A graça do Senhor se manifesta também dando novas chances ao povo de Deus. Versículo número 6 em diante, ele vai dizer o seguinte: o anjo do Senhor estava ali, vendo a troca de roupa de Josué. Foi sob as ordens dele que a roupa foi trocada. Foi sobre a ordem dele que o turbante foi colocado sobre a cabeça. E o texto diz que: você está achando que ele vai dar moleza para Josué? De jeito nenhum. O texto diz assim: que o anjo do Senhor que estava ali protestou a Josué, deu um ultimato a Josué. Ele está dando um ultimato à igreja de Cristo. Ele está colocando-os em xeque, está simplesmente puxando-os para o lado e diz: preste atenção no que eu vou dizer. O que ele está fazendo, meus irmãos, é dizendo: se você é um eleito do Senhor, foi salvo pelo Senhor, foi santificado pelo Senhor, você precisa entender o que está acontecendo a partir de agora, porque o Senhor está te dando uma chance. Versículo 7, ele diz: assim diz o Senhor dos exércitos. Agora o tom muda, notaram?
Quem está falando é o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, aquele que comanda o universo inteiro, que conhece todas as estrelas pelo nome, que manda e as coisas acontecem. Esse Senhor dos Exércitos, ele diz o seguinte, versículo 7: se andares nos meus caminhos. Primeira coisa que ele olha para Josué e diz: se você andar nos meus caminhos. As pessoas pensam que esse primeiro passo é tudo que tem para fazer. Já fui lavado no sangue de Cristo, já vou para o céu, está tranquilo. Eu levantei minha mão, fui lá na frente, o pastor orou, ele disse que meus pecados foram perdoados, e eu estou beleza, porque agora eu vou para o céu, e está tudo bem. Tem um maquiador gay, se batiza na igreja e diz: a minha sexualidade diz respeito a mim e Deus. Não tem nada a ver com isso. O salmista diz: não, meu filho, se andares nos meus caminhos. Você precisa entender que precisa de submissão total ao caráter e às intenções de Deus. É isso que ele está dizendo. Se você é alguém que foi eleito pelo Senhor, salvo pelo Senhor, santificado pelo Senhor, você tem que ser alguém que vai andar em conformidade, em submissão, em sujeição total a Cristo, porque não é possível tê-lo como Salvador sem tê-lo como Senhor. Não é possível. Não dá para ter a Cristo como seu Salvador se você não se submete a Ele, se você não anda nos caminhos dEle, se você não rejeita todas as coisas que são contrárias a Ele, se você não passa a andar no caminho que é Ele. Ele diz que o caminho é estreito, a porta apertada, tudo é pequeno, mas esse é o caminho que conduz à vida eterna. Ele diz: se você andar nos meus caminhos, Josué. Mas não só isso, ele diz mais: se andares nos meus caminhos e obedeceres os meus preceitos. Números capítulo 3, o Senhor está dando orientações para Israel, em específico orientação para os sacerdotes, de como deveria ser a vida dos sacerdotes. E nada menos do que 9 vezes o Senhor disse lá: se andares nos meus preceitos, ande nos meus preceitos, ande nos meus preceitos. O princípio era simples: cumpram as minhas exigências morais, cumprem a minha lei moral, faça o que eu estou mandando. E simplesmente ele diz isso 9 vezes ao sacerdote. O que ele está fazendo aqui é repetindo pela 10ª vez. Josué, você foi alvo da graça de Deus. Josué, você não tem mais do que ser acusado, porque sua roupa suja foi retirada, você agora tem roupa limpa. Josué, se submeta à vontade do Senhor e faça a vontade do Senhor. Ele diz assim: e se você, Josué, andar nos caminhos do Senhor, se você observar os preceitos do Senhor, em seguida ele diz: também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios. Isso aqui é incrível, porque os reis estavam perturbando demais, e os reis estavam tomando os poderes que eram dos sacerdotes, que era uma função de julgamento. De repente ele chega agora e diz: você vai julgar o meu povo. Julgar aqui não era condenar o restante do povo, é você será o guia do povo. Notem, meus irmãos, que não existe ninguém que foi alvo da graça de Deus, não existe ninguém que foi alvo da misericórdia de Deus, não existe ninguém que foi eleito e santificado por Deus, que não tenha uma incumbência de ser liderança do povo de Deus. Diz: povo do Senhor, Josué, a quem que está representando aqui, diz: vocês vão julgar, vocês vão liderar o meu povo. E não só isso, vocês vão liderar, você vai julgar o meu povo, e você vai guardar os meus átrios.
você vai guardar a minha casa, você vai ser a proteção da minha santidade, a proteção do meu culto, você vai ser a proteção da minha presença, você vai guardar a minha presença. E o que é que ele ganha com isso? Só responsabilidade? Já imaginou? É só responsabilidade. Ah, Senhor, tá bem, fui salvo, sou grato ao Senhor, mas só lapada. Porque o que acontece aqui, ele está dizendo: agora, meu filho, o que é que você vai fazer? Se você andar nos meus caminhos, fizer exatamente o que eu mando a você, se submeter a mim, o que eu vou fazer com você é o seguinte: vou fazer você um líder do meu povo, e vou fazer você o guardião da minha santidade. Que coisa pesada. Olha que privilégio ele dá no final do versículo. Ele termina dizendo: e darei o que? Livre acesso entre estes que aqui se encontram. O Senhor está dizendo: você vai ter todas as cortinas abertas do santuário, e você vai poder entrar no céu livremente, e você vai poder entrar na minha presença livremente, você vai poder estar na minha presença livremente. Aí o autor aos Hebreus diz que pelo sangue de Jesus Cristo, pelo novo e vivo caminho, temos ousadia, temos livre acesso ao Santo dos Santos. Meu irmão, não é só uma questão de você ter sido purificado, de ter sido salvo. A santificação vai fazer parte do seu processo de vida, e ao viver em santificação, você tem um privilégio que ninguém mais tem. Você pode entrar na presença de Deus tranquilo. Ninguém entrava tranquilo nessa época. Quando voltaram da Babilônia, as tribos tinham se misturado. Não se sabia direito quem era da tribo de Levi. Muita gente dizia que era da tribo de Levi, mas muita gente não tinha certeza mais absoluta. Mas era um privilégio imenso entrar no santuário do Senhor. Era uma honra imensa entrar até perto do Santo dos Santos, colocar incenso perto, assim em frente à Arca da Aliança. Eles queriam isso, mas tem um problema. Quem entrasse no Santo dos Santos sem ser sacerdote, sem ser da tribo de Levi, morria. A partir de então, todo sacerdote, quando entrava no templo, entrava com a corda amarrada na cintura. E o motivo era muito simples: se ele não for da tribo de Levi, ele morre lá dentro, porque o Senhor mata. Imagina a pressão. Seu pai te disse: a gente é da tribo de Levi. A sua mãe te disse: a gente é da tribo de Levi, mas você é um pouco mais escurinho. Você não tem tanta certeza assim. Bota uma corda na cintura, quando o cara está amarrando, diz: ih, rapaz, só tem duas saídas. Ou você entra com seus pés e sai com ele, ou entra com seus pés e o resto arrastado. E o primeiro passo para passar a cortina, com certeza era um passo bem apertado. E entrar simplesmente era desesperador, e estar lá dentro era assustador, porque eles sabiam de que Deus não poupava ninguém, porque os dois filhos de Arão inventaram de achar que podia fazer o que quisessem ali dentro, só trazendo fogo de fora, e foram queimados pelo Senhor num dia de festa, no primeiro dia de organização do templo. Imagina eu, depois desses anos todinho. De repente Zacarias descobre pela própria boca do Senhor, dizendo para Israel: você vai entrar tranquilo na minha presença, você vai poder entrar na minha presença quando quiser, a hora que quiser, no lugar que quiser, você vai ter livre acesso. Isso aqui, meus irmãos, é um rei falando para um filho. Porque só quem pode entrar na presença de um rei livremente é filho. Só ele pode entrar sem ficar com toda aquela cerimônia de ser anunciado. Só ele pode se achegar livremente. Ele está dizendo: você vai poder entrar na minha casa livremente.
Versículo número 8, ele agora aponta para algo muito mais longe. Ele está dizendo: e a minha graça é maior ainda, porque nesse novo aspecto da graça, onde eu estou te dando uma nova chance, ela aponta para uma chance definitiva que eu vou dar para o povo de Deus. Versículo 8 ele diz: ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Aqui não está dizendo, na verdade, são adivinhos, não é essa a ideia que ele traz aqui, mas a ideia de que são homens que manifestam, que contemplam, que veem o poder de Deus, aqueles que experimentam da graça e da misericórdia de Deus, experimentam dos presságios de Deus, das maravilhas de Deus, do poder de Deus. Ele diz: você, Josué, e os outros sacerdotes que estão com você, vocês contemplam os meus presságios, vocês veem os meus sinais, vocês veem a minha graça. Preste atenção no que eu vou dizer. Ele diz: preste atenção, porque eis que eu farei vir o quê? O meu servo. O quê? O renovo. Ele traz uma promessa agora para Josué e diz: Josué, ande nos meus caminhos, faça o que eu mando, e você, por causa dessa roupa nova que eu botei em você, terá livre acesso. Mas escute, você e todos os seus companheiros, preste atenção: eu vou enviar o meu servo, aquele que Isaías vai descrever como servo sofredor, aquele que no capítulo 7 de Zacarias vai aparecer como o renovo. E esse renovo aqui, meus irmãos, é especial, porque ele é o renovo de Davi, ele é o renovo de Moisés, ele é o renovo do Senhor, Isaías capítulo 4, ele é o homem cujo nome é renovo no capítulo 6 de Zacarias, ele é o renovo do Senhor, aquele que é o meu servo, o justo, em Jeremias 23, ele está dizendo: eu vou enviar Jesus, aquele que é o broto da raiz de Davi, aquele que renova Israel. Vai vir Jesus aí, e quando Jesus vier, versículo 9, ele muda a metáfora. No versículo 8 era: vou mandar o renovo. No versículo 9 ele diz: eis aí a pedra. Aí a gente tem um problema, que essa daqui é uma pedra comum, não tem nada diferente. O texto diz: eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Aí os teólogos ficam todos agoniados: que pedra é essa? Porque afinal de contas eles estão pensando: será que é uma pedra lá do peitoral? Porque o texto nos diz que essa pedra ela é lapidada, esculpida, versículo número 9. E as pedras que o sacerdote trazia no peito, trazia o nome escrito nela das 12 tribos de Israel. Será que são aquelas pedrinhas, pedras preciosas? Será que ele está falando de pedras preciosas? Não, porque a pedra aqui é enorme. A pedra está na frente de Josué. Essa é a pedra que os construtores rejeitaram. Essa é a pedra que Daniel vê rolando de cima e esmagando os reinos. Mas mais do que isso, essa é a pedra que salva lá no Antigo Testamento, no deserto. Essa é a pedra que Moisés bate e sai água viva. Essa é a pedra que Moisés deveria falar, mas bate uma segunda vez e sai água de novo. Essa é a pedra que salva. Essa é a pedra, segundo Pedro, que os construtores rejeitaram. A pedra que veio a ser a pedra angular é Cristo Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O Senhor chega aqui e diz: eu vou botar uma pedra na frente de você, Josué. Essa pedra única, tem 7 olhos. Aí ficou complicado o negócio. Eu pelo menos fico assustado quando vejo essas coisas aqui. Mas se você for lá para o Apocalipse, tem mais olhos lá.
É o Deus que contempla todas as coisas, o Cristo que vê tudo que existe. Ele diz: essa pedra ele contempla tudo, e eu lavrarei a sua escultura, eu vou moldá-lo conforme a minha vontade, diz o Senhor dos Exércitos. E esse que vai ser moldado conforme a minha vontade, que contempla todas as coisas, essa pedra será usada por mim. E versículo 9 ele diz: eu tirarei a iniquidade desta terra, eu vou limpar todos vocês, eu vou limpar num único dia, numa única tarde, às 3 horas da tarde, no Monte Caveira. Ele diz: no único dia eu vou tirar a iniquidade de vocês. Esta pedra é Cristo, que no único dia salvou todos nós de uma vez só, limpou o pecado de todos nós de uma vez só, por todas as vezes. Ele diz: Josué, eu vou mandar aquele que vai resolver os problemas de uma vez só, que vai purificar vocês, e que vai garantir para vocês nunca mais esse retorno, nunca mais esse tipo de vergonha. Eu vou dar uma chance especial a vocês, e essa chance agora será definitiva, porque quando Cristo se instalar e purificar vocês, a sorte de vocês vai mudar completamente. Naquele dia, versículo 10, diz o Senhor dos Exércitos: cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. Agora ficou complicado. O que é que a gente vai fazer debaixo de árvore? E tem mais. Não é sozinho não. Ele está dizendo: você vai chamar um monte de gente. Na verdade, meus irmãos, a terra do Senhor é a terra que mana leite e mel. A terra de Israel é a terra onde cachos de uvas precisam de 2 homens para carregar. A terra de Israel é onde nunca falta azeite na botija, porque sempre tem azeitonas para se colher, sempre se vai ter figos, sempre vai ter comida. O que ele está dizendo é que eu vou preparar um jeito de vocês experimentarem o que há de melhor guardado para vocês. E quando a gente tem o nosso lugar, que é isso aqui, são essas árvores. Quando eu tenho a minha árvore de figos, quando eu tenho a minha árvore, a minha plantação de uvas, ele diz: você vai convidar mais pessoas para ficar debaixo dessa sua árvore para comer com você. Você vai convidar mais pessoas para ficar debaixo da sua videira para beber com você, porque ninguém quer ser feliz sozinho. A gente quer ser feliz com mais gente. Aí ele diz: vocês vão ter em abundância e vão chamar os amigos para compartilhar de toda a alegria que eu vou proporcionar a vocês, quando o renovo de Davi, a pedra angular com 7 olhos, quando ela em sacrifício limpar a iniquidade de todos vocês, vocês se tornarão missionários, convidando todos para debaixo dessas árvores. Você vai chamar todo mundo para o mesmo lugar, porque quem quer ir para o céu quer levar um monte de gente com ele também. E vocês vão chamar os seus amigos, os seus vizinhos, para experimentar e gozar das delícias celestiais também. A graça do Senhor não é pequena. Ele diz: eu te dou a segunda chance, meu filho. E nessa segunda chance Ele nos aponta para o fato de que Ele não só nos limpou, não só nos salvou, mas Ele nos restaura também o ministério. Ele nos restaura nessa santidade que Ele nos deu, nos faz agora ter compromissos para andarmos no caminho do Senhor, para cumprirmos os preceitos do Senhor, para guardarmos a santidade do Senhor, para termos acesso à presença do Senhor, para experimentarmos da salvação final do Senhor e podermos chamar pessoas para irem conosco. Que bênção é para a igreja do Senhor. A graça de Cristo nos leva para os céus, nos dá acesso imediato a Ele desde já,
desde agora, cumpriu a sua palavra na primeira vinda de Cristo, lá veio o renovo, esperamos o dia final, quando Ele nos levará para debaixo das videiras dEle, para debaixo das figueiras dEle. Eu não sei se tem violão, mas eu acho que a gente vai sentar debaixo delas, e nós vamos louvar ao Senhor como amigos que foram alvos desse resgate. E por isso nós ficamos chamando mais pessoas para ir com a gente. Nós convidamos pessoas para ir conosco. Foi graça, meus irmãos. Foi a graça do Senhor. É só a graça do Senhor que faz isso. Não existe mérito em nós. Não existe nenhuma pessoa que esteja sentada aqui que mereça isso aqui. Nenhum. Pelo contrário, nós nos sentamos aqui com roupas sujas, com Satanás do lado direito, nos apontando e dizendo: olha você quem você é, olha o que você fez hoje, olha seus pecados como são feios, que vida triste que você teve, olha quanta desgraça que você praticou. Cabe, hipócrita, está fazendo o que na IPLP? Você não vai para o céu, você não merece. É óbvio que nós não merecemos, mas é o Senhor que repreende a Satanás, não nós. Nós não precisamos ficar todo cheio de dedo. Ai Jesus, e agora o que é que eu faço? Paulo diz: onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. O Senhor te repreenda. Que o Senhor te diga, Satanás, que esse povo é um povo eleito, que esse povo é predestinado, é escolhido, que esse povo foi arrancado do inferno como quem arranca uma brasa viva do lado de dentro. Nós somos arrastados de lá. Essa roupa suja, se preocupa não, o Senhor a lavou no sangue do Cordeiro, ela é branquinha agora. Eu tenho na minha cabeça um chapéu que está escrito santidade ao Senhor. Eu sou santo não por minha causa, mas porque o anjo do Senhor intercedeu por mim, e continua a interceder por mim, e me defende diante das acusações. Ele é o responsável pela santidade que está em mim, e que me habilita a ouvir da boca do próprio Deus, dizendo: ande nos meus caminhos agora, faça o que eu estou mandando, ande direitinho, faça o que eu estou mandando, porque no final das contas, você agora tem livre acesso à presença de Deus. Precisa mais de Virgem Maria, não precisa mais de um batalhão de santo. Ora direto para Deus, fala direto com o Pai. O véu do templo foi rasgado do alto a baixo. Você não precisa de telefone sem fio, você tem acesso à presença de Deus. Entre, fale com Ele, porque o renovo de Davi já veio. Em um único dia perdoou todos os nossos pecados. A pedra com olhos já edificou a sua igreja. Nós só estamos aguardando o dia e que Ele vai vir nos buscar, para a gente ficar debaixo de pé de uva e debaixo de figueiras, com os amigos que a gente chamou agora para irem conosco também. Chame os seus amigos para conhecer a pedra angular, essa graça aqui. Mostre para ele essa graça maravilhosa, para que você tenha muitos amigos naquele dia no final, e todos se alegrem em saber que foi a graça do Senhor Jesus Cristo que nos deu grandiosa vitória. Não sei como você está, quantos sofrimentos tem passado, mas a graça do Senhor é muito maior do que qualquer coisa. Que o Senhor nos dê a bênção de contemplarmos essa graça sempre, e que vivamos uma vida como sacerdotes de roupas limpas, para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe.